Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma quinta-feira, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Terminando aí a primeira semana do lockdown apertado, terceiro lockdown apertado, né? Como é que você traduz isso, cara? Aduk, que é uma palavra em hebraico, né? Porque a gente estava num lockdown aí meio meia bomba, e aí na semana passada eles resolveram dar uma apertada. E a É gente tá aí, né? intensivo, né? Intensivo, pois é, né? Um intensivão, né? Que a princípio estava programado para 2 semanas. Mas não vou dar spoiler do primeiro bloco, não. Vamos direto para ele e a gente comenta, então, o corona aqui em Israel. É isso aí, galera. Primeiro blocão, coronão. Estamos aí quase um ano nessa brincadeira. Hoje é dia 14 de janeiro, né? Como eu falei, quinta-feira a gente gravando. A gente entrou no primeiro lockdown no dia 13 de março, ou seja, a gente está aí já mais de 10 meses aqui em Israel, pelo menos nessa história aí de corona, para cima e para baixo. Como eu falei na introdução, né? Entramos já tem uma semana, né? No terceiro lockdown intenso, né? Intensivo, todo mundo em casa, o sistema educacional parado, lojas fechadas, comércio, né? Shoppings também fechados, os ônibus, transporte público, né, em 50%. Enfim, uma situação muito parecida como a gente viu também em setembro. Só que o número de contaminados, a gente está aí há uma semana, o número de contaminados ainda não desceu, muito pelo contrário, ele se mantém estável em quase 10 mil novos casos por dia. A gente viu essa semana toda aí o número de casos subindo e ontem já bateu também, chegou a 9.300, quase 9.400, no dia anterior também chegando a 8 mil e pouco, ou seja, a gente está aí com o número crescendo, né? O lockdown, na verdade o terceiro lockdown, como eu falei, já começou há muito tempo atrás, né? Não serviu de nada, foi tipo para inglês ver, como a gente costuma falar, né? Como tem essa expressão aí no Brasil, e agora a gente chega com um número altíssimo de novos infectados por dia, continua com o número, né? Com o número de 1,13 pessoas, uma pessoa infecta 1,13 pessoas, ou seja, a gente não consegue diminuir isso, a gente precisa que esse número seja abaixo de 1, né? Ou seja, uma pessoa não pode contagiar ela não contagia nenhuma pessoa, o que significa que o número de doentes vai diminuir, e a gente ainda está a gente está acima de 1, a gente começou o lockdown semana passada com 1,22, se eu não me engano, agora está 1,13, desceu um pouquinho, mas ainda não é o suficiente, o que significa que o lockdown continua e era uma semana, era o previsto, mas a gente não sabe, a gente vai comentar disso ainda para frente. Mas o que chamou muita atenção aí é o número de pessoas que continuam se vacinando aqui em Israel, né? O país já chegou a mais de 1,5 milhão, se eu não me engano, de pessoas vacinadas. Diminuiu o número recentemente, porque também acabaram as vacinas, né? Estão chegando, mas o número que as vacinas estão chegando em um ritmo muito menor do que o número de pessoas que foram vacinadas inicialmente. Já tem as pessoas que estão tomando a segunda dose. E o que chama muita atenção foi uma diferença, né, nos planos de saúde, né, nas 4 Kupot Holim, né, que a gente conhece, as principais, a gente comentou disso, né, que fazem aí, são empresas público-privadas, né, fazem parceria público-privada, não empresa, mas que atendem a população, né, o sistema de saúde, e a gente vê diferenças muito grandes entre a atuação, né, desses planos de saúde vacinando os seus segurados. João, como é que tá andando isso aí, cara? Pois vamos fazer uma breve introdução. A gente comentou na semana passada sobre o que são os Kupot Holim, mas vale a pena a gente voltar a falar se não ficou claro para o ouvinte que está chegando aqui pela primeira vez. Os Kupot Holim são ONGs, né? São organizações não governamentais criadas desde antes da criação do Estado de Israel pelos movimentos políticos internos do movimento sionista. Hein? Cada linha política tinha sua Kupat Holim, que era uma estrutura criada naquele momento, né? A primeira foi a Clalit, que até hoje é a maior de Israel, que eram responsáveis por prestar serviço médico para a população judaica que vivia na Palestina antes do Estado, e que com a declaração de independência de Israel, elas passaram a ser as prestadoras de serviço, eram
não sei se dá para chamar de cooperativas, mas também não são empresas, né? São organizações públicas, né? Mas não governamentais, que recebem o seu orçamento do contribuinte, né? E do Estado. Na verdade, cada pessoa tem que pagar uma quantia que é bastante simbólica, um pouco mais que simbólica, mas não muito mais, para seu Kupat Holim, e o imposto para a saúde, né? Que é revertido às Kupot Holim, parte dele, para que cada cidadão receba o seu serviço médico. As 4 Kupot Holim existentes em Israel, Clalit, Maccabi, Meuchedet e Leumi, historicamente elas eram ligadas a um grupo ideológico diferente, né? Clalit era mais ligada à esquerda, né? Até hoje, em cada kibbutz em Israel, você tem enfermarias do Clalit, né? Maccabi era ligado ao grupo mais dos liberais, Meuchedet aos ortodoxos, e Leumita ao movimento da direita revisionista, modelo do movimento sionista. Né? Basicamente eram os 4 principais grupos. Hoje em dia, enfim, já não tem mais essa separação, né? Cada um escolhe essa Kupat Holim, né? Por razões múltiplas, mas elas não são mais organizadas enfim, as nomeações não são mais feitas de acordo com posições políticas e tudo mais, né? Elas foram relativamente terceirizadas nesse aspecto, mas elas continuam recebendo sua verba pública, né, do Estado, e elas são obrigadas a seguir uma regulamentação. Na verdade, elas são regulamentadas, né? Elas têm proibição na propaganda, né? Elas têm um limite máximo de propaganda que podem fazer, o investimento tem que ser tantos por cento em tal coisa, eles não têm muita escapatória, e existe uma concorrência entre elas, entre organizações. Os salários, né, dos diretores não são astronômicos, como podem ser nos planos de saúde nos Estados Unidos, ou, por exemplo, no Brasil, nos planos de saúde privados. Né? Enfim, elas são regulamentadas, né? O Estado tem uma legislação muito forte. Há um tempo atrás até tentaram criar uma Kupat Holim privada chamada Hamishit, que faliu. Né? Ela não conseguiu concorrer com as públicas, e essas Kupot Holim, né, na verdade, o sistema de Kupot Holim é um sistema de saúde universal em Israel, que ele é muito elogiado pela OMS. Né? A população israelense ela é satisfeita com isso, e agora na questão da vacinação, elas estão dando uma aula de eficiência, porque a população israelense está sendo vacinada mais do que todo mundo, não só porque as vacinas estão chegando, mas porque a estrutura está montada, né, e as Kupot Holim são muito eficientes nisso. A gente comentou no episódio passado do podcast sobre a briga de narrativas que está tendo entre o Netanyahu e a esquerda, que se diz a criadora desse sistema, né, de Kupot Holim, o que não deixa de ser verdade. E quem tem os méritos sobre essa rápida vacinação, enfim, minha conclusão disso é que os dois lados têm razão nessa em querer puxar os méritos, né? O Netanyahu não teria conseguido trazer as vacinas caso as Kupot Holim não fossem tão eficientes, mas, enfim, algum mérito ele teve na hora de trazer essas vacinas, ainda que Israel esteja pagando mais caro que a maioria dos outros países pela dose da Pfizer. Né? Mas, enfim. E agora o que está acontecendo? Israel enfim, anunciou que o plano de vacinação ele obedece a uma escala, né, que tem a ver com a idade dos pacientes, uma vez que a Covid ela é mais nociva a pessoas de maior idade e a pessoas com comorbidades. Né? Então, a prioridade no momento é de maiores. Começou sendo com maiores de 60 anos, que tinham que marcar consulta para ser vacinados, e pessoas com comorbidades. Enfim, é tudo informatizado em Israel, então pessoas que têm problemas crônicos e que potencializam a gravidade da Covid, elas estão já registradas no sistema das suas Kupot Holim. Então, cada Kupot Holim recebeu uma quantidade de doses da vacina de acordo com o número de clientes, né, da organização, e eles foram vacinando conforme a demanda. Né? As pessoas iam ligando, marcando, iam vacinando. Meus sogros foram vacinados, né? Enfim, eu tive algumas pessoas, conheço pessoas com comorbidades que foram vacinadas, obviamente, não só por idade, né? Profissionais de saúde também estavam na primeira fila de vacinação. Enfim, as pessoas começaram a ser vacinadas já na segunda metade de dezembro. O que está acontecendo agora, a partir principalmente da segunda semana de janeiro, hein, é que na Kupat Holim Clalit, um monte de gente que não está na lista de prioridade está sendo vacinada. E a orientação do Ministério da Saúde foi que as pessoas fossem vacinadas de acordo com a determinação deles, que é prioridade absoluta para pessoas de maior idade, né, ou com comorbidade. E a gente conhece um monte de gente, qualquer gerente conhece um monte de pessoas que está sendo vacinado sem ser parte desses grupos de risco. Né?
E eu não sei se é só do Clalite, mas principalmente do Clalite. Eu, por exemplo, sou cliente de outra Copat Rolim, e eu fiquei sabendo que a vacinação está sendo aberta para pacientes da minha idade, e fui ver o que acontece, né? Porque, enfim, o boato que chegou é que as vacinas elas só podem. Essa é uma informação verdadeira. A vacina da Pfizer ela não pode ficar mais que 5 dias fora da geladeira de menos 70 graus. E uma vez que eles tiram essas vacinas de geladeira, elas têm que ser aplicadas. Então, essa informação chegou em mim. Eu tentei ser vacinado, e a minha Copat Rolim, que é a Maccabi, não me vacinou, né? Não me deixou nem entrar, porque disseram que só quem tem consulta e eles estão obedecendo estritamente às ordens do Ministério da Saúde. Por outro lado, enfim, a Clalita está vacinando gente de idade menor. O argumento da Clalita é o seguinte: as vacinas estão estragando, vão estragar, a gente não pode jogar fora a vacina, a dose dele é muito cara, então a gente todo dia abre uma fila, que é mais longa, obviamente, para que as pessoas que não marcaram consulta, que querem se vacinar, possam entrar nessa fila, para que a gente não jogue fora essas doses, né? Enfim, o diretor da Maccabi deu uma entrevista dizendo que sabe que tem Copat Rolim, que estão vacinando pessoas que não deviam e que inclusive estão fazendo, já escutou que essas Copat Rolim estão convidando pessoas jovens a ser pacientes dessas Copat Rolim para que possam se vacinar mais rápido. Enfim, uma denúncia feita na imprensa, né, na mídia. A gente não tem essa comprovação dessa acusação, que é muito séria e muito grave, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Então, enfim, por aí, agora a gente finalmente começou nessa semana, foi aberto agora finalmente a vacinação para pessoas para profissionais da área de educação, né? Embora a marcação de consulta esteja muito menor do que efetivamente o número de profissionais da área, né? O que surpreende um pouco, porque a informação que o governo tinha de que os profissionais de educação estavam querendo muito ser vacinados, mas enfim, a vacinação começou agora a abrir para outras prioridades, para o segundo escalão das prioridades, e segundo o que o Netanyahu disse, até o final de março, toda a população israelense com mais de 16 anos que não teve o vírus será vacinada, né? E com isso o país espera conseguir a tal imunidade de rebanho, uma vez que a Pfizer, nos seus resultados preliminares, depois da fase 3 da pesquisa, não nos seus primeiros resultados finais, né, mostrava que 95%, tinha 95% de efetividade a vacina da Pfizer, né? Enfim, então essa é a situação das Copat Rolim. Enquanto isso, né, a gente segue em lockdown, mas o lockdown começou de verdade agora. O que mudou, na verdade, foram duas coisas, basicamente. A maior fiscalização da polícia nas estradas e a suspensão do sistema educacional, né? Meus filhos estão em casa e eu não tenho como sair para trabalhar todo dia, ainda que eu tenha permissão de trabalhador essencial, né? E isso acontece com praticamente todo mundo que tem filhos, e isso faz com que as pessoas tenham que reduzir as suas saídas de casa, né? Enfim, a fiscalização também desencoraja as pessoas a saírem de casa com medo de serem multados ou tudo mais. Então, o lockdown começou a funcionar um pouco mais agora, embora não esteja funcionando da mesma forma que os dois primeiros, né? Eu digo isso pela quantidade de carros que tem na rua, pelas informações que eu sei das pessoas que estão rodando por aí, que estão desrespeitando o lockdown. Mas, enfim, alguma coisa está acontecendo. E a tendência é que esses números que o Marquinhos anunciou no início do podcast, eles diminuam, né? Não sei com qual velocidade vai ser, não sei qual vai ser o impacto da vacina. Vale lembrar que essa semana as pessoas começaram a tomar a segunda dose. Já são, se não me engano, 100 mil israelenses que tomaram a segunda dose da vacina. 10 dias depois de você receber a segunda dose, a grande maioria das pessoas já desenvolve um número de anticorpos que já é seguro para combater, enfim, o vírus já agir dentro do seu corpo. Então, enfim, essa é a aposta, né, do governo e do Ministério da Saúde, dos profissionais, né, que com a diminuição do contágio e um número maior de pessoas tomando a segunda dose, pelo menos a população de risco vai estar protegida, hein? Além do mais, uma grande parcela da população já vai estar vacinada, e aí você não tem a imunidade de rebanho, mas você tem uma imunidade de um percentual razoavelmente alto da população, que dificulta a proliferação do vírus. E, por enquanto, o que a gente está sabendo é que desses 9 mil casos diários, né, que já estão uns 3, 4 dias que a gente chegou nesse número altíssimo, né, o maior registrado até agora, 1/3 é de ultra-ortodoxos, né, o que é absolutamente impressionante, né, ainda mais quando a gente sabe que parte deles admitiu já publicamente que não vai obedecer às ordens do governo, né, às determinações do Estado, e vai continuar mantendo seus institutos de ensino, tanto as academias rabínicas quanto as escolas, abertas durante esse período de lockdown, né? E hoje, pela primeira vez, a gente viu a polícia,
não pela primeira vez, mas de vez mais intensiva. A polícia agiu hoje na cidade de Bnei Brak, Jerusalém também, principalmente no bairro de Mecharim, fechando academias rabínicas com muita força, né, com alguma violência. Inclusive mostrou um vídeo de um policial em Mecharim chutando uma criança, devia ter uns 10 anos. Né? Obviamente que os policiais também foram muito agredidos ali, mas nada justifica o policial. Enfim, ele tem que saber os seus limites. O manifestante pode ir preso por uma coisa dessa, o policial, enfim, ele não pode ser quem infringe a lei, né? Ele está lá para cumprir a lei. Mas, enfim, a polícia estava lá e é uma cena que a gente não está acostumado a ver, porque a polícia sempre foi muito complacente com o não cumprimento das regras de parte relativamente grande da população ortodoxa em Israel. E dessa vez parece que a polícia resolveu fazer alguma coisa. Suspeito eu que isso tem a ver com alguma exigência aí do Benny Gantz, que é ministro da Defesa. Ele não controla a polícia, mas ele controla a polícia de fronteira, que é parte de quem está atuando nisso, que está tentando aí também buscar uns votos da população secular, que está bastante irritada com os ultra-ortodoxos, em especial por causa da situação da corona, né? Mostrando um pouco de força aí, já nos acréscimos do segundo tempo, nesse período pré-eleitoral aí. Né? Enfim, se isso vai render frutos para o Gantz ou não, eu não sei, eu acho difícil. Mas, enfim, também não gosto de ver a polícia agredindo ninguém, muito menos criança, mas não nego que estava esperando de algum tempo uma reação enérgica da polícia a uma população que coloca toda a população israelense em risco desnecessariamente. Bom, vou começar pelo final dos comentários. Eu acho que a questão da polícia que você comentou agora, de estar fechando essas instituições, é porque eu acho que somente um setor bem específico e pequeno, minoritário, dentro dos ultra-ortodoxos que optou por reabrir as escolas, as instituições de ensino. Então, acho que não é ainda aqueles grandes, né, os grandes grupos, né, as grandes correntes que vão reabrir. Eu acho que por isso a violência ela fica também um pouco mais é mais fácil, né? Porque você tem um pequeno grupo a controlar, até porque se você não controla ele e uma pequena parcela abre as escolas e a polícia não faz nada, pode botar aqui 2 dias depois, está tudo funcionando normalmente. Então a repressão está aí, mas como você falou, não tem como aceitar, né, a agressão de um policial ou uma criança, como a gente viu na televisão. Eu queria fazer só também uns comentários aí da saída, né? Que estão se pensando aí na saída, né, do Sega. Como a gente falou, está muito alto o número, né? A gente não sabe ainda quanto isso vai baixar, mas já tem um projeto, uma ideia, né, de como vão ser as etapas aí para a gente sair desse lockdown. Bom, inicialmente o lockdown era de 2 semanas, né? Isso significa que a gente está chegando ao final da primeira semana amanhã, hoje, né, na verdade. O lockdown ficaria até ainda mais uma semana. E já acredita-se que pelo menos por mais 2 semanas a gente vai ter lockdown, ou seja, até o fim do mês de janeiro. E aí, possivelmente, as etapas que eles construíram foi a seguinte: para que a gente possa sair, né, do lockdown, a gente vai ter que ter pelo menos 2 milhões de vacinados, e aí vai ter uma abertura parcial do sistema educacional e do comércio, né? Isso aí no final do mês. E o que já estão entendendo, né, que vai ter aí esse prolongamento por mais uma semana do fechamento. A segunda etapa, ela é quando a gente chegar a 3,5 milhões, né, de vacinados, e aí começa a ideia é abrir aí como é que chama? Cultura, eventos culturais, né, shows e também academias de ginástica, né? Isso aí na segunda etapa, eles não dizem. É interessante que assim, é a segunda etapa com 3,5 milhões de vacinados, mas isso não está ligado já, isso aqui é interessante, não está ligado ao número de doentes. Né? Toda a ideia de saída do lockdown até agora era relacionada ao número de novos doentes. O que foi apresentado hoje é que a saída do lockdown agora ela é relacionada ao número total de vacinados. Né? Então, a primeira etapa quando a gente chegar a 2 milhões de vacinados, então isso quer dizer que o governo pretende, né, nas próximas 2 semanas, chegar a 2 milhões de vacinados, o que não é nada difícil, levando em consideração que a gente já tem mais de 1,5 milhão de vacinados, de pessoas que começaram a tomar vacina, né? A segunda etapa, quando a gente chegar a 3,5 milhões, e a terceira etapa, quando a gente chegar a 5 milhões de vacinados, e aí é uma abertura total, né? Restaurante, café, eventos, enfim, casamentos, a coisa toda.
Enfim, essas são as etapas, e eu acho que o mais interessante é essa mudança aí no paradigma, né? Que até agora era o doente, né, que media, o número de doentes era o que media a nossa situação e o que a gente, e quanto tempo a gente permaneceria no lockdown, e o que aparentemente agora, o que eles falaram é que é o número de vacinados, né? Interessante vai ser se a gente chegar aí. Não, bom, se a gente chegar até no final do mês de janeiro, a gente com certeza não vai estar ainda nesses 9 mil, porque o número de doentes vai diminuir bastante, até porque a gente está em lockdown e é esse o objetivo do lockdown. Só também um comentário em cima do que você falou, do que o João falou antes, sobre o número de pessoas respeitando ou não o lockdown, né? Na minha casa eu moro numa cidade entre Jerusalém e Tel Aviv, e da minha casa eu consigo ver um trecho de uma das estradas, né, que vai do centro do país até Jerusalém. E o trânsito é praticamente normal, eu vejo nos dois sentidos, né? Tanto para quem vai para Jerusalém quanto para quem volta. E o trânsito é normal, não vou dizer que é uma coisa, tipo, quase não vê automóveis, não, é trânsito normal, caminhão, ônibus, carro, o dia inteiro. Obviamente que à noite não, porém, na saída da cidade, eles têm blitz, né? Tem ali os policiais perguntando o que estão fazendo ou não. João, como é que você vê aí essa saída do lockdown, cara? Bom, é praticamente certo que a gente vai ficar 3 semanas, né? Mas o que você acha dessa mudança aí da gente ver o número de vacinados ao invés do número de doentes? Olha, a minha percepção é a seguinte, tá? Como eu não sou especialista na área, eu procuro entender o que eles estão falando. Quando o Ministério da Saúde ele tem uma posição, ela é razoável na grande maioria das vezes. Quando as motivações políticas desse governo, que não tem a menor autoridade para nada, elas se sobrepõem às orientações do Ministério da Saúde, dá ruim. Eu, assim, não sei como explicar isso de outro jeito. Sai errado, sai ruim. Então, isso inclui tanto o governo quanto a comissão de corona, é um desastre também. Então, eu digo o seguinte, se o Ministério da Saúde acredita que essa é uma saída honesta e razoável, hein, eu apoio a decisão. Se essa é uma decisão do governo, né, porque não está claro ainda se é o governo fazendo alterações no plano do Ministério da Saúde, provavelmente vai dar errado, porque o governo tem medidas de avaliação sobre a situação cuja motivação não é necessariamente a saúde da população, e sim a reabertura do comércio, para que isso possa render votos, agradar a população ultra-ortodoxa. Eu não sou nem entusiasta do lockdown diferenciado para grupos étnicos, sociais ou religiosos, ou o que seja, né, de acordo com lugares onde tem maior disseminação, porque Israel é um país muito pequeno e as populações se misturam muito, né? Eu moro em Kfar Saba e né, na creche da minha filha, a maioria das professoras, elas são de cidades árabes aqui em volta de Kfar Saba. Então, enfim, não é se eles estão com alto grau de contaminação lá, o que vai acontecer? Vão proibir elas de trabalhar aqui, né, na cidade vizinha, que fica a 15 minutos de distância? Eu não acredito nessa enfim, contenção diferenciada. Eu não acredito que você possa fechar cidades e deixar outras cidades abertas, né? Eu acho que isso enfim, muitos políticos dizem que se o país tivesse feito isso, enfim, eu não consigo ver possibilidade de tomar uma medida dessa. Eu acho que ou você fecha tudo ou você não fecha nada, e obviamente que você pode fechar tudo e ter coragem e reembolsar os autônomos por um período longo até zerado, né? Como fizeram países como a Nova Zelândia, a Austrália ou a China, né? E depois você reabre o país com cuidado com os turistas e com alto número de testes. Você tem várias maneiras que o Estado podia ter tomado para controlar o vírus, mas, enfim, o governo aqui era um governo indecente, um governo sem, enfim, com preocupações múltiplas, e aparentemente uma delas não era o controle da disseminação do vírus, acreditaram em causas não profissionais, não científicas, não levaram em consideração da maneira como deveriam as orientações do consenso profissional médico, e as coisas não deram certo. Então eu digo o seguinte, se essa orientação que você está dizendo, como eu não sou especialista, se essa orientação que você está dizendo aí, que você colocou, ela é especificamente do Ministério da Saúde, eu acredito nela, mas eu acho que não é. Eu acho que o Ministério da Saúde ele tem uma posição um pouco mais de um lockdown mais draconiano do que esse, e com maior redução, né, para que mais gente possa ser vacinada durante o lockdown e para que a contaminação possa diminuir ainda mais durante esse período. Mas o governo não tem coragem de tomar uma atitude dessas,
principalmente com o horizonte que apresenta para a gente uma eleição em 71 dias, né? Perdão, em 70 dias agora, né? 70 dias vai ter eleições, talvez até menos, né? 2 meses e um pouquinho, e o governo não pode correr o risco de fechar o país até, sei lá, meados de fevereiro. Você fecha o país até meados de fevereiro, outros não sei quantos negócios vão à falência, né? Se você tem que distribuir dinheiro, tem um problema, porque você não tem orçamento para poder aprovar isso, você não tem governo, porque o governo está rachado, você não tem legislativo para poder aprovar medidas enfim, de emergência como essa, porque a Comissão de Finanças que tem que aprovar, ela está, em sua maioria, na mão da oposição agora, porque o governo é menor que a oposição, por isso o governo quebrou. Então, enfim, não é... Isso não vai acontecer nada, enfim, de espetacular nesse momento. As orientações do Ministério da Saúde não vão ser seguidas à risca, e a gente coloca a situação médica da população em risco nessa situação aí. Enfim, torcer para dar certo, torcer para as coisas darem certo, torcer para a vacina ter o maior desempenho, torcer para as Copot Rolim fazerem um trabalho mais eficiente do que tem feito, enfim, se é que isso é possível, né? E torcer para que a população tenha um pouco mais de consciência durante esse tempo, que faça mais isolamento, que use máscara, que use higiene, para que o vírus não se dissemine muito até que mais gente possa ser vacinada. É isso, beleza. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. Bom, esse bloco a gente começa aí com uma notícia que acaba sendo um rescaldo, né, do bloco anterior, mas acaba misturando, né, política e corona, vem tudo junto. E a notícia é que o Bibi foi a Nazaré na quarta-feira, ontem, né, na verdade, dia 13 de janeiro, o Bibi foi a Nazaré, a famosa cidade de Nazaré, como parte da campanha de vacinação. Foi a terceira cidade árabe que ele resolveu visitar, né, desde o início do ano. A primeira foi a cidade de Tira. O João falou ainda há pouco lá de Kfar Saba. A cidade de Tira é uma cidade que fica do lado de Kfar Saba. De um lado, né, a Tira fica no meio, de Kfar Saba do lado esquerdo, e do lado direito já é a Cisjordânia. É uma cidade que tem cerca de 25 mil cidadãos, fica bem no centro do país, né? A segunda cidade que ele foi a cidade de El-Fahem. É uma cidade que tem pouco mais de 55 mil cidadãos, né? Ele foi para o norte também, subiu mais o número de cidadãos. Foi lá comemorar o cidadão 1 milhão que foi vacinado. Foi no dia 1º de janeiro, um dia depois da visita dele lá a Tira, né? E junto com ele foi o Edelstein, o ministro da Saúde, e aí teve foto do Bibi com o Edelstein, com o prefeito de El-Fahem, que se chama Samir Sobi Mohamed, e também teve na foto, obviamente, foi lá o cara, né, o vacinado 1 milhão, né, Jabarin Mohammed, tirou a foto com o Bibi e falou, inclusive, que vota no Bibi, vai ser eleitor do Bibi, né? Bom, é claro que ele foi altamente criticado por todas essas visitas, né, falando que, principalmente os deputados da Reshima Meshutefet, né, que é a lista unificada de partidos árabes, eles caíram de pau em cima do Bibi, falando que ele, durante toda a cadência dele, né, todos os anos dele no poder, ele sempre não só marginalizou, mas ele incitou contra a população árabe, né? E agora ele está querendo voto, né? A gente está chegando aí nas eleições, pouco mais de 2 meses, e o Bibi está querendo voto. Para quem tem acompanhado aí os nossos podcasts, né? A gente tem falado que o Likud tem perdido cadeiras, que tem surgiu partidos, enfim, dentro da direita que podem colocar aí em xeque a hegemonia do Bibi. Mas, enfim, ele está querendo voto e ganhou, foi assim, criticado de todos os lados, né, por conta dessa sua postura aí de ir até as cidades árabes. E nessa semana, né, como eu falei ontem, na quarta-feira ele foi até Nazaré, né, que é a famosa cidade aí de onde a família de Jesus seria. Fica na Galiléia, ele foi mais ainda para o norte, e é uma cidade com 80 mil habitantes, todos eles, né, quase todos eles cristãos. A gente vê aí que o Bibi, nessa caminhada dele, nessas últimas 2 semanas, ele chegou aí somando visitas a cidades com 160 mil habitantes árabes. Né? É interessante a gente também pensar um pouco nisso, o que isso pode representar em termos de mandatos. Mas, enfim, isso não quer dizer nada. E aí, nessa ida dele a Nazaré, foi uma ida extremamente conturbada. O pau comeu, e aí, por que o pau comeu? Porque partidos, né, da lista unificada, da Reshima Meshutefet, organizaram manifestações contra a visita do Netanyahu, né, em função de tudo o que acontece na sociedade árabe. Eu vou comentar disso mais para frente.
e foram se opor, né, à visita do Netanyahu à cidade. Só que teve uma diferença muito grande aí, né? Por quê? Porque essa visita a Nazaré ela é marcada primeiro pelo seguinte: o Bibi ele foi recebido, não posso dizer que ele foi convidado, né? Mas ele foi recebido pelo prefeito da cidade, se chama Ali Salam, né? Ele foi recebido de braços abertos. Inclusive o Ali Salam também discursou, e eu vou comentar mais para frente. O Bibi ele fez um discurso, né? Agradeceu como é que chama? Não é hospedar, Hospitalidade. Hospitalidade, boa. A hospitalidade do Ali Salam, né, e de Nazaré, que, enfim, gostou muito, que estava ali satisfeito de poder estar ali. Ele tocou no assunto, né, isso foi interessante, ele tocou no assunto da declaração de campanha dele lá de 2015, né, porque ele, nessa eleição de 2015, né, como uma forma de incentivar que os eleitores do Likud fossem votar, né, lembrando aqui que as eleições aqui em Israel não são obrigatórias, ele usou um termo falando que os árabes estavam indo votar, votar aos montes, né, votar aos bandos na eleição, como uma forma de amedrontar, né, as pessoas, e falando, os árabes estão votando muito, eles vão ganhar muitas cadeiras, enfim, são os árabes, né, porque essa é a incitação. E ele usou isso dessa forma, e aí, nesse discurso que ele fez agora em Nazaré, ele disse que ele não tinha essa intenção, né? Ele disse que todos os cidadãos árabes e judeus, né, têm o direito de votar, têm que votar, que é um direito democrático, né? E o que ele queria era chamar a atenção contra o voto na Areshima Meshutefet, na lista unificada dos partidos árabes, né? E aí é que o discurso dele começou de verdade, né? Ele desceu o pau na Areshima Meshutefet. Ele disse que os partidos foram contra os acordos de paz, né, que foram feitos aí com Emirados Árabes, com Bahrein, com Sudão, com Marrocos, né, com os acordos que foram feitos com os países árabes, que o Arishman Meshutefet foi contra, né, se opôs a esses acordos. Ele falou algumas vezes de coexistência. Ele não usou essa palavra, coexistência, né? É importante, porque é uma palavra forte. Ele não usou essa palavra, mas ele falou o tempo todo de árabes e judeus vivendo juntos, e ele sempre falando isso com um sorriso no rosto, né? Agradeceu aos profissionais profissionais da saúde, né, que são os árabes, médicos e enfermeiras, enfermeiros e médicas que estão trabalhando aí, lutando contra o corona. Falou que todos os profissionais árabes são muito bem-vindos no país, né? Os engenheiros, os médicos, enfim, todo mundo é super bem-vindo no país. E ele, inclusive, disse que esses acordos com os países árabes vai trazer melhorias para a população árabe, né? Como se eles fossem o primeiro foco do capital a ser investido pelos Emirados Árabes, o que não é verdade, né? O capital vai onde tem capital, né? Onde não tem capital, o capital não vai. Então, como a população árabe no país é uma população majoritariamente marginalizada, com um nível socioeconômico mais baixo, é difícil que o investimento chegue lá. É óbvio que pode ter investimento, mas não vai ser o principal. Mas, enfim, ele fez essa coisa toda, disse que foi o primeiro, né, governante, o primeiro-ministro a investir pesado na sociedade árabe nos últimos anos, e realmente teve um aumento muito grande no investimento do orçamento, né, para o setor árabe da sociedade israelense. E também disse que construiu delegacias, né, 9 delegacias foram construídas durante o meu mandato. Inclusive ele falou que o Amir Ohana, né, que é o ministro do interior, já está construindo um novo projeto de desenvolvimento da sociedade árabe aqui em Israel, que ele é capaz de garantir a segurança. Hã? Ministro da Segurança Interior, só para não Ministro fazer... da Segurança Exterior. Isso. Ele falou que, enfim, o ministro da Segurança anterior ia construir, né, esse novo projeto aí, e o Bibi também falou que ele é capaz de garantir, né, que ele vai garantir a segurança individual de todos os cidadãos árabes de Israel, inclusive contra o Irã. Ele chegou até o Irã. O cara foi longe pra caramba, meu. O cara foi até o Irã. Mas, enfim, chamou todo mundo para se vacinar, né? Falou que, chamando também os cidadãos árabes a votarem no Likud, falando que é importante votar no Likud, usou o Jabotinsky como exemplo, enfim, fez lá toda a discursão eleitoral dele, foi um discurso eleitoral, estava claro para todo mundo. Essa questão, e aí depois eu vou comentar também por que ele falou dessa segurança individual de todos os cidadãos árabes, né? E toda a polêmica que esse tipo de discurso dele gerou.
Só um ponto antes de entrar nesse comentário. O prefeito de Nazaré também fez, né, um discurso, e ele falou no discurso dele que os partidos da Areshima Meshutefet, né, da lista unificada, eles agora têm que parar de fazer esse discurso, dizer que, enfim, de ser contra o tempo todo o não ser governo, né, ser sempre oposição, e dizer que os árabes agora querem paz, querem ser parte da sociedade israelense, e que, enfim, que agora esse foi que a Areshima Meshutefet estava perdendo espaço, né? O discurso da Areshima Meshutefet, da lista unificada, estava perdendo espaço. Esse foi o tom do discurso do prefeito de Nazaré, né, do Ali Salam, nesse evento aí com o Bibi. João, eu tenho um monte de coisa para falar, cara, porque, enfim, eu só vou fazer um comentário aqui na relação da segurança, porque é o seguinte, o Bibi falou, né, dessa questão de garantir a segurança individual de todos os cidadãos, né, árabes aqui em Israel. Só para a gente comentar, a questão da violência dentro das comunidades árabes, dentro do setor árabe, é muito séria, já vem há anos, isso vem chamando a atenção, né? E os deputados árabes eles chamam a atenção para isso. Em 2018 foram 75 mortos, em 2019 89 mortos, em 2020 96 mortos. Árabes israelenses, tá? Não estou falando aqui de árabes palestinos que vivem do lado de lá do muro, né? Do lado direito do muro. Estou falando dos palestinos que vivem do lado esquerdo do muro. Foram 96 mortos aí só no ano passado e nos últimos 3 anos, cerca de 280, 290, não, um pouquinho menos. Enfim, quase uns 270 mortos na sociedade, no setor árabe. Bom, João, tem um monte de coisa para comentar, cara, mas eu já falei bastante. Você comenta e depois eu volto, cara. Ok, beleza. Vou comentar algumas coisas mesmo. Enfim, hoje, inclusive no dia de ontem, logo depois desse encontro, desse evento do Netanyahu em Nazaré, o prefeito de Nazaré foi entrevistado pelo programa do Canal 12, e depois o Ayman Odeh, que é o líder da lista unificada, também é o chefe do partido Hadash, né, dos desdobramentos do Partido Comunista Israelense, também estava lá para ser entrevistado. E o Ali Salam, que é o prefeito de Nazaré, ele, enfim, é um bibista, né, praticamente ele declarou o voto no Netanyahu, criticou muito a lista unificada, ele fez coro com o discurso da direita israelense, que a lista unificada só se preocupa com os palestinos e com eles mesmos, que não estão nem aí para a população árabe israelense. Desceu o pau no Ayman Odeh, que estava lá, falou: ele para mim não é nada, os comunistas só se preocupam com eles mesmos, nunca veio aqui, nunca nada, enfim. E o Ayman Odeh, ele não respondeu ao Ali Salam diretamente, mas ele respondeu ao que o Ali Salam disse, né? Quando perguntado pelo repórter pelo âncora do Canal 12, né? Que é o âncora substituto lá, Dani, não me lembro sobre o nome dele. O Ayman Odeh, ele colocou uma coisa que você antecipou agora aqui, que foi o fato de que primeiro ele disse que o Netanyahu ele não vai ganhar, o Likud não vai ganhar nenhuma cadeira nas eleições, né, do voto árabe, que isso tudo aí enfim, é uma estratégia do Netanyahu para tentar desestabilizar a lista unificada, né, que obviamente que a lista unificada ela está sofrendo uma crise e as pesquisas estão mostrando isso, mas que esses votos não vão para o Netanyahu. Esse discurso foi repetido por outros deputados árabes que deram algumas entrevistas na rádio essa semana, o líder do Bala também, que faz parte da lista unificada, enfim, outros deputados que falaram, mas ele comentou que, enfim, toda a lista de realizações que eles fizeram para a população árabe, ele falou, tudo isso sendo oposição, e obviamente que a gente tem diferenças ideológicas, mas a gente é uma minoria, como minoria, a gente precisa se unir, inclusive com o Uram, que é o movimento islâmico, que é quem se aproximou do Netanyahu e causou essa crise na lista unificada, da qual a gente já falou aqui muitas vezes. Mas uma coisa que ele respondeu também, que tem a ver com a violência, né? Ele falou o seguinte: a polícia israelense, nos últimos 15 anos, ela conseguiu desmembrar e conseguiu sufocar praticamente todas as organizações de crime organizado judaicas, né? Mas no mundo árabe ela não fez nada. O Netanyahu ele se orgulha de ter aberto 9 delegacias. Vai lembrar que em 2003 era só uma, hoje são 10 delegacias nas cidades árabes de Israel. Só que ele falou que o número de homicídios na sociedade árabe, que é a expressão que se usa aqui em Israel, subiu de 15 por ano para quase 100, né, que foi o número de 2020. Falou, então, onde é que está a presença do poder público, né, na sociedade árabe, que não cuida do crime organizado, né, que abre delegacia para não fazer nada, porque o que a polícia faz na sociedade árabe é reprimir manifestação. Essas foram as palavras do Ayman Odeh, né? Eu não sei se elas vão pegar, não. Eu não sei se elas vão ser suficientes para convencer esse eleitorado aí, tanto esse eleitorado que não vai votar, que vai regredir ao percentual de votantes
árabes de pré-2015, quando a lista unificada ela surgiu, né, e os partidos árabes se unificaram pela primeira vez, que era de menos de 50%. Né? A gente está vendo, segundo as pesquisas, uma diminuição da tendência no percentual de votação dos árabes, e efetivamente as pesquisas estão mostrando que existe uma maior predisposição da população árabe de votar no Likud. Né? A gente não sabe precisar exatamente quantas cadeiras o Likud está ganhando de acordo com as pesquisas dentro da sociedade árabe, mas é razoável supor que o Likud vai ganhar ali alguma coisa. Segundo o Ali Salam, que é o prefeito de Nazaré, o Likud vai ganhar ali entre 2 e 4 cadeiras. Inclusive, ele admitiu, sem dizer exatamente isso, mas admitiu que o Netanyahu ofereceu para ele um lugar na lista do Likud, mas que ele recusou, ele quer continuar sendo prefeito de Nazaré. Mas, enfim, o Netanyahu está tão empenhado em conseguir o voto dos árabes, né? Uma vez que ele percebeu que o voto judaico está fragmentado, da direita judaica está fragmentada, tendo para outros lados, ele está até disposto a colocar um árabe entre nas primeiras cadeiras do Likud. Uma coisa que era impensável, totalmente impensável, não estou falando há 20, há 30, 40 anos, estou falando há 6 meses. Né? Totalmente impensável o Likud para colocar entre os seus 7, 8 primeiros um árabe. Né? Um druso entre os 20 primeiros, talvez, se for bastante de direita. Né? Um árabe, né, não identificado com sionismo, tipo, um prefeito de uma cidade árabe, né, por mais que seja muito crítico aos partidos árabes, é um fenômeno muito moderno. Hein? E o que o Netanyahu tem feito pode ser cinismo, pode ser incoerente com todo o passado dele, pode ser o que for, mas sem dúvida, um fenômeno, um ato revolucionário. Gente? E o que mais impressiona nisso é que a esquerda israelense ela fica discutindo entre si se querem ser listas árabes judaicas, como o Meretz pensou, né? Se querem atrair o eleitorado árabe, se podem formar um governo com os partidos árabes ou não, né? Tipo, se isso é uma coisa que pode ou não, se isso vai mexer no caráter sionista, se os eleitores deles vão continuar votando neles se eles fizerem isso ou não. E chega o Netanyahu, né? O maior incitador contra a população árabe israelense dos últimos anos em Israel, pelo menos entre os grandes políticos, nessa declaração dele de 2015, é só uma entre várias, né? A pior, com certeza, mas é só uma entre várias, né? Um sujeito que não se importou nada com a população árabe, né? Israelense, que nunca teve investimento aqui e ali, sim, realmente aumentou o investimento em algumas áreas, mas como a gente viu no resultado do exame PISA, né, que a gente comentou no podcast de 2019, né, as escolas árabes estão recebendo menos investimento por aluno do que recebiam antes, e muito menos que as escolas judaicas, elas estão até decrescendo esse investimento comparativo, né, e o nível da educação árabe ela é deprimente em Israel, né, ela estaria entre os últimos lugares do ranking de educação PISA. E a educação é só um dos pontos. Qualquer pessoa que entra numa cidade árabe vê a quantidade de sujeira, vê a falta de poder público, vê, enfim, a falta de policiamento, tem noção total do tratamento que essa população tem do Estado. E eu não estou falando de Jerusalém Oriental, eu não estou falando dos palestinos do outro lado da linha verde, estou falando dos árabes israelenses. Né? Enfim, e o Netanyahu está dando um passo estratégico e revolucionário, e está dando uma aula de política para a esquerda, para a centro-esquerda israelense. Ele falou o seguinte: eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu tenho crédito suficiente, porque eu acredito que o que eu faço, o meu eleitorado vai continuar me seguindo. E ele vai lá e faz isso. Ele não vai perder o voto de 1% do seu eleitorado judaico, porque ele está tentando buscar o voto dos eleitores árabes. Porque o próprio discurso dele, embora tenha bastante cinismo ali, enfim, por um lado, por outro lado, ele não contradiz o seu discurso de sempre. Né? Ele não está ali prometendo o Estado palestino, ele não está ali fazendo um discurso que o Estado de Israel não vai ser um Estado judaico, ele está ali dizendo que os cidadãos árabes podem ser melhor tratados se votarem no partido dele e não votarem nos partidos que eles estão acostumados a votar, que nunca deram nada para ele. Hein? E aí ele está dando uma aula para os partidos de esquerda, obviamente, que não conseguem, não tem coragem, na verdade, acima de tudo, de fazer o que ele está fazendo. Né? O Meretz vai lá e põe mais um árabe na sua fileira, né? Achando que isso é que vai conquistar o voto dos árabes, e não vai efetivamente nas cidades árabes pegar voto, e não faz propaganda em árabe, né? E não, enfim, não se empenha. Okay? E o Meretz, obviamente, é um exemplo dos partidos judaicos que mais se esforça para ganhar o voto dos árabes, okay? Mas o Meretz, nesse sentido, é muito mais próximo da lista unificada, porque o que a lista unificada e o Meretz têm em comum? É que nenhum dos dois, okay? E aí essa aula de política do Netanyahu, ela também é para a lista unificada. É que nem o Meretz, nem a lista unificada conseguem garantir para a população árabe nenhuma conquista relevante, porque eles estão
sempre na oposição. O Meretz está há 20 anos na oposição, fazer 21 agora, okay? E a lista unificada, ou todos os partidos árabes por separado ou juntos, não importa, estão desde 48 na oposição, salvo aqueles partidos satélites lá do Partido Trabalhista, que, enfim, que representavam setores da população árabe muito pequenos e tinham 1, 2 cadeiras no máximo, né? Enfim, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Netanyahu ele vai lá e ele diz, olha só, eu vou estar no poder, okay? Eu vou estar no governo. Eu só não vou estar no governo se vocês não votarem em mim, okay? Vocês votarem nos partidos que não vão estar no governo. E esses partidos que não vão estar no governo, eles não vão estar nem no meu governo, nem no governo do Guidon Sar. Okay? Então, ou vocês votam em mim e recebem alguma coisa, ou vocês votam nos partidos de sempre de vocês, okay? E não recebem nada. Porque é isso que acontece. Okay? Não é exatamente uma verdade que esses partidos estão lá lutando de alguma maneira pelos direitos dos árabes, okay? Mas de alguma maneira faz sentido, porque se você não está no governo, você pode fazer muito menos, né? Você não tem o poder executivo. E no mesmo dia que o Netanyahu fala isso, o Naftali Bennett, do outro lado, para tentar conquistar os eleitores da direita, né, do Netanyahu, ele diz o quê? Que o Netanyahu fez um acordo com o URAM, com o movimento islâmico, que é o braço do Hamas assim, na política israelense, blá, blá, blá. Deu essa declaração hoje na Rádio Galei Tzahar, na Rádio do Exército, né? Enfim, atacando o acordo do Netanyahu com os árabes, né? Ou seja, deslegitimizando os partidos árabes e, inclusive, a votação dos árabes. Não disse em nenhum momento que o que ele vai fazer é pelo bem dos árabes, porque o Bennett tem medo de perder os eleitores dele, mas também porque o Bennett está interessado em pegar os eleitores do Netanyahu mais racistas ou mais anti-árabes, ou o que você quiser dizer nesse aspecto. Então, então o que o Netanyahu está mostrando é o seguinte: olha só, quem vai ganhar essa eleição sou eu ou são esses outros caras da direita. Okay? Não vai ser a lista unificada. Se vocês não votarem em mim, vocês não vão ter nada. Se vocês votarem em mim, vocês vão ter alguma coisa. E, obviamente, que isso não vai ser suficiente para que ele consiga conquistar o voto da maioria dos árabes, ou de uma minoria significativa. Mas isso pode ser suficiente para ele ganhar de 2 a 4 cadeiras ali, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, que pode equilibrar a balança a seu favor. E o mais incrível disso tudo é que o Uram, né, que achou que essa aliança com o Likud, o Uram é esse partido, é o movimento islâmico, que é o partido interno da lista unificada que se aproximou do Likud e causou toda essa crise interna na lista unificada, eles se aproximaram do Likud para tentar se favorecer politicamente, okay? E o Netanyahu, em vez de favorecer o Uram para poder ter um parceiro, ele passou a rasteira no Uram e foi buscar os votos do Uram. Incrível como o Netanyahu é uma raposa política, né? E o Mansur Abbas do Uram, que até pouco tempo atrás estava apostando que o Likud ia forçar uma lei para baixar a cláusula de barreira, ou que se ele se separando da lista unificada podia passar ele sozinho a cláusula de barreira, inclusive fazer mais cadeiras que a lista unificada, né? Se deu conta de que, por que eu vou votar em você? Você pode votar no Likud direto, okay? Enfim, que pode me dar isso, né? Então ele passou a rasteira nos próprios árabes que apoiaram ele. Espero que isso fique de lição para o Mansur Abbas, né? Para ele aprender da próxima vez com que ele está lidando. Netanyahu não dá espaço para ninguém. Enfim, e é o segredo também dos ultra-ortodoxos, né? Eles têm um eleitorado muito cativo que não vai votar no Netanyahu. Okay? Esse que faz a força deles nas coalizões com o Netanyahu. Netanyahu, ele, em vez de construir isso com os árabes, ele foi atrás dos votos dos árabes direto, porque ele viu que é mais possível ele conseguir isso com votos ortodoxos. E a jogada dele foi genial, está sendo genial. Eu acho difícil que a lista unificada consiga se reorganizar para as próximas eleições. Eles têm que fazer uma autocrítica muito grande também, não só sobre a não participação deles no governo, porque, enfim, esse emaranhado de ideologias que a lista unificada, obviamente, que complica a participação deles em qualquer governo, com partidos sionistas, de centro, principalmente, de esquerda até poderia, de centro é um pouco mais problemático, né? Mas, enfim, a lista unificada tem problemas, e alguns setores ali têm que começar a questionar se eles não têm que forçar participar mais ativamente da criação de uma lista árabe judaica, e alguns outros setores ali da lista unificada, eles também têm que fazer uma revisão sobre algumas votações estratégicas que eles fizeram na Knesset que desagradaram a sua própria base. Por exemplo, quando eles votaram contra os acordos feitos com os países árabes, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão, porque eles estavam pensando a longo prazo, estrategicamente, na população palestina. Quando eles votaram contra, a população árabe israelense, ela, em sua maioria, 60% da população árabe israelense, não concordou com a lista unificada. Eles acharam positivo esse acordo de Israel com esses países. Por quê? Porque o árabe israelense ele tem uma identidade palestina, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele também está pensando em viajar para Dubai para passar as férias, os que têm um pouco mais de condição financeira, ou para o Bahrein, ou sei lá, ou para o Marrocos, ou que vai poder fazer negócios em árabe com esses países, né? Enfim, que vai poder receber turismo, né? Em Nazaré, por exemplo, os árabes cristãos dos Emirados Árabes talvez possam vir visitar a Igreja da Anunciação, né? Enfim, foi uma falta de pensamento estratégico
da lista unificada, podiam se abster, podiam ter sumido na hora da votação, podiam ter feito um discurso um pouco mais moderado, e eles preferiram ficar do lado da autoridade palestina, okay? O que ideologicamente faz muito sentido, é muito coerente, né? Mas aqui em hebraico a gente tem uma expressão que diz que você pode ser, você tem momento de ser raham ou tzodek, que é sábio ou ter razão, né? Em geral, quando alguém usa essa expressão é porque está recomendando que você seja sábio, ou seja, deixa a razão para o outro lado e seja sábio, não tenha razão. E a lista unificada foi tentar ter razão num momento que eles tinham que ser sábios, né? E aí eles acabaram perdendo aí um pouco de moral com a própria população, com os seus próprios eleitores. A lista unificada concorrendo junta vai chegar a essas 10 ou 11 cadeiras, né? O que não é nada desprezível, 10% da Knesset, mas é muito pouco, é perder 1/3 do seu eleitorado atualmente, 1/3 do seu percentual de votação. Eles têm 15 cadeiras hoje, né? O que, enfim, é um golpe muito grande, que não é irrecuperável no futuro, mas pode gerar aí um desmembramento da lista unificada e pode fazer com que tudo aí seja repensado. Bom, é isso. Eu ia comentar sobre a questão do Ram, né, do Mansur Abbas, só que senti contemplado pelo seu comentário, era basicamente isso que eu ia falar também, a pernada do Netanyahu. Primeiro, ele foi, assim, ele dividiu, né, ele incitou ali contra a lista unificada, né, contra o Mansur Abbas, ele conseguiu dar aquela desestabilizada ali na lista e depois entrou rachando pelo meio. Foi inteligente, foi bastante inteligente realmente. É o Netanyahu, né? Não tá aí para mostrar pra gente como é que se faz política. Não é à toa que ele tá há tanto tempo e a gente não sabe se ele vai embora ou se ele vai continuar por aí há muito tempo, por mais muito tempo. Bom, vamos então para a nossa segunda notícia, em que a gente vai falar sobre a união dos partidos de centro e esquerda, uma proposta aí apresentada por ninguém mais, ninguém menos que Benny. Tomou a pernada primeiro, Gantz, né, cara? Depois de tomar aquela pernada e todo mundo abandonou o Gantz, né? A gente comentou disso aí nos últimos episódios, ele ficou sozinho no partido dele, ninguém sabia se ele ia se manter na política, se ele ia sair fora, resolveu ficar, e essa semana ele fez aí, acho que foi na segunda-feira, um chamado na televisão, né, que virou moda, né? Toda semana a gente tem 2 ou 3, 8 horas da noite, 8h10, vem aí a galera falar na televisão, e ele chamou todos os partidos de centro-esquerda a se unirem contra o Netanyahu. Ele falou que era possível deixar o ego de lado, ou seja, ele abriu mão de ser o líder, né, dessa nova lista aí da centro-esquerda, falou que poderia, inclusive todo mundo falou que ele abriria a mão, ficou claro, né, que ele abriria a mão aí em nome do Lapid, né, para o Lapid ser o líder aí dessa nova lista, mas é um saco de gato com muito gato junto e um saco muito grande, cara. Sai alguma coisa desse saco de gato aí ou vamos continuar com a centro-esquerda, né, João, completamente dividida? Olha, não vai ter união total, né, dessa centro-esquerda. Primeiro porque o Yair Lapid não tem nenhuma razão para se juntar com ninguém, né, da centro-esquerda. Ele, enfim, ele tem suas 13 cadeiras lá, 14 cadeiras, às vezes um pouquinho mais. Ele não tem nenhuma razão para se juntar com nenhum deles. Enfim, porque ele tá brigando ali para ser o principal nome da oposição, e ele se juntar com nomes da esquerda pode dificultar a negociação que ele pode fazer com os partidos de direita, né, para que girem em sua órbita. Então é difícil ele se juntar com alguém. Isso na situação atual, obviamente que os números daqui a 3 semanas podem mudar isso, né? E o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem 2 partidos ali de esquerda, centro-esquerda, que estão ali flutuando entre 5 e 6 cadeiras, né, que é o Meretz e o Partido dos Israelenses, que é o partido do Huldaí, prefeito de Tel Aviv. E você tem aí 3 partidos na oposição, né, 3 partidos que ainda não estão passando a cláusula de barreira, mas que tem um percentual que não é desprezível, né? O partido do Ofer Shelah, que saiu do Yesh Atid, ele tem mais ou menos 0,7%, 0,8% dos votos. Vale lembrar que a cláusula de barreira é 3,25%, esse é muito pouco. O Partido Trabalhista está flutuando entre 1,7% e 2,2%. E o Partido da Economia, né, que foi criado pelo Yaron Zeliha, né, que é um economista que trabalhou com o Netanyahu, quando o Netanyahu foi ministro das Finanças e agora é muito crítico ao Netanyahu, ele também, a última pesquisa, ele apareceu com 2,7%, que é bastante próximo ali da cláusula de barreira, né? Então, você pega esses 3 partidos juntos e soma, eles têm aí entre 4,5% e 5% dos votos, o que significa umas 6 cadeiras, né? Ou seja, se esses 3 partidos se juntassem na situação atual, eles já poderiam ter 6 cadeiras e desequilibrar o jogo bastante
contrário ao Likud, uma vez que esses 3 partidos prometem não fazer o governo com Netanyahu de nenhuma maneira. Então, eu acho muito difícil que o Ofechela pode ser, mas que esses outros 3 partidos, eles não, esses outros 2 partidos, eles se deixem morrer assim, sem nenhuma junção estratégica. Eu esqueci, sem querer, do Partido Azul e Branco, do Benny Gantz, que tem aparecido com 4 ou 5 cadeiras, okay? Que está ali no centro, talvez, né? Mas, enfim, que, na minha opinião, esse aí, ele está indo ladeira abaixo, minha opinião, as pesquisas mostram, e a tendência é que ele não passe a cláusula de barreira, a não ser que ele se junte, exatamente por isso, dele que está partindo essa ideia de junção, né? Inclusive com o Yesh Atid. Enfim, então surgiu boatos aí que o Huldaí estava juntando com o Benny Gantz. O Huldaí falou que para as eleições a chance é quase zero. Depois das eleições, nenhum acordo está eliminado, nenhuma possibilidade de acordo está eliminado. Okay? Vale lembrar que o Partido Trabalhista vai ter suas primárias dia 24 de janeiro, e aí, depois disso, eles vão poder decidir, enfim, provavelmente depois das primárias, né, o partido acaba tendo um impulso e pode ser que ele apareça mais no noticiário, pode ser que ele seja mais lembrado e passe a cláusula de barreira, e é justamente nesse momento que os partidos mais espertos, né, nessa situação, eles fazem as junções estratégicas, porque você aparece ali com 5 cadeiras, né, junta com outro partido, e de repente na pesquisa seguinte você aparece com 8, 9 cadeiras, e você aparece com uma possibilidade real de, enfim, de participar da Knesset de maneira decisiva, né? Então o que a gente está observando aí é esse jogo de xadrez, esses 4,5%, 5% de votos que não estão passando a cláusula de barreira, eles são, sim, significativos, eles não são zero, como eram nas eleições passadas, né? Eram partidos que todos juntos deram 1% dos votos. O que está acontecendo esse ano é que os partidos que não estão passando a cláusula de barreira todos juntos, eles estão dando entre 8% e 9% dos votos, o que nos indica, de maneira bastante forte, que isso não vai ficar assim. Eles vão acabar se juntando, né? E essas junções estratégicas, elas tendem a acontecer, mas no estouro do cronômetro, justamente porque esse momento, nesse timing, onde quando acontece a junção, quanto mais próximo é do dia das eleições, mais contagiante ele é para o público, né? E mais ele impacta nas pesquisas. Então, é isso que a gente está esperando ver, né? Essas junções aí. Agora, o Gantz é um patinho feio que ninguém quer levar, e a junção mais esperada, né, mais razoável, é a do Huldaí com o Partido Trabalhista, né, e com o Ofechela. Os 3 ali é a junção mais esperada, que possa levar eles aí até 8, 9, até 10 cadeiras, enfim, numa previsão mais otimista, né, da situação. O Benny Gantz é o patinho feio que ninguém quer, mas pode ser que ele se junte aí com esse grupo também, porque, enfim, ele ainda tem eleitores, né? E ele, enfim, até pouco tempo atrás, ele era o principal adversário do Netanyahu. Então, ele pode aparecer aí. E a dúvida que fica aí é o que o Meretz vai fazer, porque se esses partidos se juntam, a tendência é que o Meretz perca voto, né? E se o Meretz perde voto, eles podem começar a ficar atrás da cláusula de barreira. E aí, enfim, o Meretz pode acabar sendo forçado a se juntar com partidos com uma linha política ideológica bastante diferente da deles, né? E depois das eleições vão acabar se juntando com um possível governo do Guidon Sar ou do Naftali Bennett, ou do Yair Lapid. Yair Lapid menos pragmático, mas Guidon Sar e Naftali Bennett, e o voto do eleitor do Meretz mais uma vez vai para partidos que compõem um governo comandado pela direita, né? Então, tudo isso aí são cenas dos próximos capítulos, mas que a gente tem que acompanhar com bastante atenção, até para decidir quem a gente vai votar, né? Enfim, se o ouvinte da gente não percebeu ainda, eu nem o Marquinhos somos eleitores do Netanyahu. Então Não, cara, tu não vota no Netanyahu, não, cara? Não, eu voto no Bennett. Mas enfim, mas então a gente também tá também esperando aí para ver a movimentação que vai acontecer para eu, pelo menos, para decidir meu voto, porque o meu voto ele é um voto ideológico, mas ele também é estratégico, né? Eu não quero de jeito nenhum que o meu voto ele seja dado para pessoas que eu não queria votar, né? Mas também não quero votar em partidos que não vão passar a cláusula de barreira. Então, vamos acompanhando isso aí com atenção para que a gente veja, possa dar para vocês também um panorama mais concreto. E até o fim de janeiro, início de fevereiro, a gente atualiza o especial de eleições, atualiza e lança um novo especial de eleições do Conexão Israel, com os partidos já atualizados, bonitinhos, né, e com as novas listas montadas. Ô, João, já que você disse aí que você é um eleitor do Bennett, eu acredito que você esteja agora na dúvida para decidir o seu voto.
porque o Bennett e o Smotrich se separaram, né? Já correram juntos em outras eleições, já correram separados, o Bennett não passou a cláusula de barreira, e aí junta com o Smotrich de novo, mas até agora eles se separaram, não vão correr juntos. É óbvio que até o dia 4 de fevereiro, quando as listas, né, são fechadas, quando as inscrições para as próximas eleições são fechadas, tudo pode acontecer, né? Afinal de contas, são aí 3 semanas, um pouquinho menos. Mas e aí, João, isso vai influenciar seu voto ou não, cara? É a pilha, hein? Vai, porque eu gosto muito do Smotrich, então... Não, a situação é a seguinte, ó. A situação é a seguinte. O Smotrich, enfim, o Bezalel Smotrich, ele queria mais protagonismo na lista do Yamina, né? Ele queria poder indicar 4 nomes entre os 10 primeiros. Obviamente que o dele entre esses 4 nomes. E o Bennett, ele quer se desvincular do Smotrich, que é visto como muito radical, né? O Bennett, ele quer ser visto como um cara mais moderado, nesse meio aí, mais estadista e menos ideológico, né? E o Smotrich, sem dúvida, é uma figura que atrapalha, porque ele é um cara, enfim, com muita identificação com os colonos mais radicais, né? Não que o Bennett não tenha um histórico bem ativista nesse aspecto, inclusive orientando os colonos ilegais, né? Quando eu digo colonos ilegais, de acordo com a própria lei israelense, né? Tem histórico dele aí comandando eles a recusar serem evacuados pelo exército após determinação judicial, enfim. Mas o Smotrich, ele é mais identificado ainda e ele não tem vergonha de aparecer junto dos grupos da Juventude das Colinas, né, que é um grupo terrorista judaico, podemos falar isso sem nenhum problema. E, enfim, e o Bennett, ele quer se livrar do Smotrich, ele tem feito um discurso muito focado na corona e na economia, para que as pessoas esqueçam um pouco essa identidade dele com uma direita mais radical, né, mais messiânica nesse aspecto. E ele, enfim, e as pesquisas apontavam que o Bennett, quanto mais ele se distanciava do Smotrich, mais cadeiras ele tinha, né? O que é surpreendente, porque o Smotrich ele tem um eleitorado cativo. Então, o Smotrich, ele percebeu que o Bennett não ia dar para ele o que ele estava pedindo. Obviamente que todo mundo nega que o Smotrich estava querendo isso, mas todos os jornalistas, de toda a mídia colocaram a situação dessa maneira. E o Smotrich criou um partido novo, o Partido Sionista Religioso, mas ele não anunciou ainda se vai correr separado ou não. Quando eles são perguntados, tanto o Bennett quanto o Smotrich, eles dizem, eu espero que a gente possa concorrer em conjunto. Eles não anunciaram efetivamente a separação, mas as pesquisas já começam a ver. O partido do Smotrich, na última pesquisa, apareceu com 2,2%, que não está tão longe da cláusula de barreira, mas também não está tão perto, né? E, enfim, é voto jogado fora. E o Netanyahu, vai chegar um momento ali que ele vai dar um apoio para o partido do Smotrich, porque ele precisa do Smotrich ali forte, né? Ele precisa que esse partido passe também a cláusula de barreira. Se não passar, é voto de eleitor da direita sendo jogado fora, não só de eleitor da direita, como eleitor da direita que aceita sentar com eles, com o governo deles. Enfim, então a gente tem que ver o que vai acontecer aí, porque se o partido do Smotrich começa a passar a cláusula de barreira ou começa a ficar ali na corda bamba, tem muita chance do Bennett resgatar o Smotrich ali. Mas também depende, né? Porque se o Bennett tiver com 18 cadeiras, resgatar o Smotrich ali, por mais que o Smotrich esteja ali possa dar, teoricamente, 3, 4 cadeiras mais, isso pode representar para ele mais perda do que ganho, né? Porque se o Bennett chegar a 18 cadeiras, você sabe que ele conseguiu convencer muita gente a acreditar que ele não é radical. E se ele aceita o Smotrich, então ele perde esses votos. Então aí é mais um elemento aí desse jogo de xadrez, né? Que a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. A vantagem desse partido do Smotrich é que o Likud vai ter com quem assinar um acordo de preferência, né? Que é um acordo que 2 partidos podem assinar, que dão para eles os votos que sobram, enfim, que eles fazem uma média e dão para o partido mais forte os votos que sobram para poder ter uma ou outra cadeira a mais, ou seja, sei lá, se sobraram os votos vamos supor que o partido do Smotrich tenha feito 4 cadeiras e sobraram mais alguns votos, e o Likud tenha feito 27, com esses votos que sobraram, com os votos do Likud que sobraram, pode fazer o Likud chegar a 28. Esse acordo beneficia sempre o maior partido dos dois, e, enfim, o Likud foi boicotado, né? O partido do Guidon Sar, o Nova Esperança, assinou com o partido do Bennett, o Yair Lapid assinou com o Israel Beitenu do Lieberman, né? Então, todos os partidos de centro de direita assinaram entre si e deixaram o Likud isolado. Enfim, e o Meretz, obviamente, não assinou com ninguém ainda, nem o Partido Trabalhista, nem o daí, porque eles estão querendo ver as junções que vão acontecer ali ainda, né? Então, esse partido do Smotrich pode dar para o Likud essa possibilidade. Agora, se o partido não passa a cláusula de barreira,
né? Aí é como se os votos dele não valessem nada, né? Então é um acordo arriscado até para o Likud, né? Mas o Likud não tem outra opção. Enfim, capaz de assinar com o Uram, né? O movimento islâmico, vai saber. É isso. Jogo de xadrez que a partir do dia 4 de fevereiro a gente começa a ter uma ideia melhor de como ele vai se fechar. Vamos então para o nosso terceiro bloco para falar de outras notícias aí da conjuntura israelense essa semana. Bom, na verdade, esse bloco a gente vai estar comentando duas notícias que foram notícias que a gente deu de última hora, né? No último podcast, depois daquela buzininha que eu coloco lá na edição. E a primeira delas é o julgamento do Bibi, né? O adiamento. O julgamento que estava tá marcado para começar no último dia 10. A gente informou lá de última hora, o julgamento foi postergado, não por conta, né, do pedido dos advogados do Bibi que queriam postergar para poder estudar melhor o caso, né, depois que houve modificações no indiciamento, mas não por isso o julgamento foi adiado, ele foi adiado por causa do corona, por causa do lockdown que a gente está agora, mas está marcado para o início de fevereiro. Inclusive com a presença do Netanyahu, né? João, a gente vai ver ele sentado no banco de réus ou tá difícil, cara? Olha, eu conheço gente que não acredita mais, não, que acha que a justiça já até desistiu disso aí, tá só procurando um motivo aí para poder dispensar ele disso, né? Enfim, esse é o dia que não chega, né? É simplesmente o dia que não chega. E realmente preocupa, né? Porque se ele foi indiciado, ele tem que sentar no banco dos réus. Então, o que está acontecendo aí, né? Se ele, tipo, acho que, enfim, algumas pessoas dizem que a justiça está só esperando ele conseguir logo a imunidade para poder se livrar disso também. Enfim, nenhum juiz gosta de julgar um sujeito como Netanyahu, né? Não é uma situação fácil, você cria muitos haters num julgamento como esse. Agora, enfim, olha, eu estou começando a achar que pode ser que esse julgamento não aconteça. Vai depender muito do resultado dessas eleições, né? Se essas eleições derem para o Netanyahu uma vitória qualquer que seja, eu não tenho dúvida que ele vai pedir imunidade e eu acho que ele tem grande chance de receber. Se ele perder essas eleições, aí eu acho que se ele perder, eu digo, se conseguirem formar um governo sem ele, aí realmente eu acho que ele vai para o banco dos réus. Mas sem dúvida esse adiamento é preocupante, né? Enfim, para o andamento da democracia israelense. Como é que pode ser que esse cara já está indiciado tem um ano e pouco e que ele ainda não foi parar na justiça, né? Ainda não sentou no banco dos réus? É isso, né? A gente comentou no último bloco lá que ele faz mágica, que ele ensina as pessoas, não, o apelido dele, né? O Kossem, né? O mágico, né? Ele continua fazendo as mágicas dele aí e a gente vai atrás. Bom, e a segunda notícia do bloco é o indiciamento, né? Do ministro Aryeh Deri, o ministro do interior, Aryeh Deri, que, enfim, já sentou na cadeia por 8 anos também por corrupção e agora ele volta a ser indiciado. Ele vai fazer o quê? Vai fazer mestrado agora na cadeia, cara? Eu acho que é o fim da carreira política dele, é isso. Porque ele não tem mais o Rabino Ovadia Yosef, né? Para Aham. poder bancar a volta dele para a política, como ele fez da outra vez, né? Inclusive afastando o Eli Shai, que era o número 1 do partido Shas, na época que o Aryeh Deri saiu da cadeia, né? O Eli Shai até hoje não perdoou isso. Enfim, quando o Ovadia Yosef estava em vida ainda, o Eli Shai ele aceitou isso, mas depois que o Ovadia Yosef morreu, ele saiu do Chas e tentou criar um novo partido, não deu certo, está um pouco sumido da política, não sei se vai reaparecer por agora, mas enfim, o Aryeh Deri ele voltou porque o Rabbi Ovadia bancou ele era o dono do partido, o líder espiritual, criador, tudo junto, né? E agora não tem mais o Maran, né? Como dizem os sefaradim. E aí ele está agora numa situação complicada. O que aconteceu? Vamos só explicar rapidinho, né? Ele foi acusado pela polícia de vários crimes, mas o procurador-geral do governo, Amichai Mandelblit, ele chegou à conclusão de que ele não devia ser réu na maioria dos casos, mas que tem 3 acusações ali que eram muito sérias, que eram acusações de sonegação de imposto. Tá? Em 2 delas ele não declarou imposto, né? Sobre valores recebidos, e uma delas ele vendeu um terreno em Jerusalém, no bairro de Givat Shaul, para o irmão dele, onde foi construído um prédio com 5 apartamentos, e nessa venda ele, enfim, parece que ele sonegou imposto também, né? Esse é o caso mais grave.
E assim como o Netanyahu, o Ariel Deri, ele tem direito a um shimua, ele pode comparecer à justiça, ele ou os advogados dele, no caso, para prestar declarações sobre isso, e a justiça pode escutar essas declarações e decidir manter o indiciamento ou retirar a acusação, e ele segue livre, como se não tivesse sido indiciado. Após o shimua, então, o Mandelblit, ou o próximo procurador, a gente não sabe se até lá o Mandelblit vai estar, ele vai decidir, né, o Deri, obviamente, que vai usar esse direito dele, ele vai decidir se o Deri enfim, ele vai realmente para o banco dos réus ou não. Se ele for para o banco dos réus, ele está proibido de ser ministro, hein? Ele vai ter que abandonar o cargo de ministro. Enfim, e complica bastante, assim, ao contrário da maioria dos outros partidos do país, o Chas não tem muito impacto no partido se o seu líder é acusado de corrupção ou não. Os eleitores do Chas votam muito pouco no partido. Enfim, eles não acreditam, descrédito na justiça, nas instituições laicas do Estado é muito grande. O Aryeh Deri é o cara escolhido pelo Ovadia Yosef, enfim. Os eleitores fixos do Chas dificilmente vão mudar o voto por causa desse indiciamento, né? Inclusive que o Aryeh Deri já é até um corrupto, já pagou por isso, né? Que confirma, enfim, não é novidade para ninguém que o Aryeh Deri roubou, né? Como as próprias palavras do Ovadia Yosef, Deri roubou, a gente sabe disso, né? Agora ele está voltando depois de ter pago por isso. Enfim, então não alterou muito, os eleitores do Chas fixos, eles continuam votando no Chas, às vezes votam até mais do que antes, né? As eleições passadas votaram, o Chas ganhou uma cadeira em relação ao que tinha, mas enfim, mas ele pode ser afastado de ser ministro, e isso abre espaço para novas lideranças dentro do partido, essa é a questão número 1. Isso também abre espaço para uma dissociação entre o Chas e o Likud, porque um dos elementos que aproxima muito os partidos ortodoxos do Likud é o fato de que a briga do Likud contra o judiciário, né, e todas as demandas que o partido está tentando levar, e os projetos de lei francesa, ou o que seja, né, que são leis que blindam elementos do poder legislativo e do poder executivo de serem julgados da mesma maneira que o resto da sociedade. E isso era de interesse pessoal do Aryeh Deri e do Litzman, né, que é o líder do judaísmo da Torá, que é outro partido ortodoxo, esse dos Ashkenazitas, né, ao contrário do Shas, que é dos Sefaraditas. E o Aryeh Deri virando réu, né, enfim, no momento que o julgamento dele começar, ele virar réu e ele for afastado, proibido de ser ministro, o Shas acaba, enfim, essa relação com o Likud, essa briga conjunta, ela perde força. Né? E o Litzman também está em crise interna dentro do partido dele, pode ser que isso consiga romper com esse bloco que o Likud fez com os partidos ortodoxos, que nunca foram associados de olhos fechados com nenhum partido, como são hoje com o Likud, né? Enfim, muita gente acredita que é por causa dessas acusações de corrupção, e da tentativa desses líderes desses partidos de escapar da justiça. Então, o Deri é o primeiro que pode cair nessa brincadeira por causa dessa situação. E se o Litzman cair também, eu não tenho a menor dúvida que esses acordos vão ser quebrados. O Chas tem uma diferença para o judaísmo da Torá, que o eleitorado do Chas ele não é tão radical do ponto de vista religioso quanto o judaísmo da Torá, e existe um número razoável de eleitores do Chas que são identificados com a direita sionista. E no momento que o Chas disser que pode fazer um governo com a esquerda, por exemplo, ou com o centro, eles podem perder eleitores. Né? O judaísmo da Torá não tem isso. Mas, enfim, então existem vários fatores pelos quais o Chas agora está muito ligado ao Likud, mas, sem dúvida, a relação com o judiciário e com essa acusação de corrupção do Aryeh Deri é uma delas. E isso enfraquece essa relação, com certeza. Eu aposto que o Netanyahu está muito preocupado, não mais que o Aryeh Deri, que pode ir de novo para a cadeia, enfim, que vai outra vez a julgamento e que vai ser impedido de ser ministro. Né? Curiosamente ou não, a jurisprudência, né, na lei israelense que proíbe ministros de exercerem o cargo quando são réus na justiça, ela é oriunda justamente de quando o Aryeh Deri era ministro e foi réu pela primeira vez. Se não me engano, ele era ministro do governo Rabin, ali, lá nos inícios dos anos 90. O nome desse caso, que a Suprema Corte decidiu, no caso, que ministros não podem exercer o cargo enquanto forem réus na justiça, se não me engano, acordo caso Pinchas Deri, né, que eram 2 ministros, Pinchas e o Deri. Enfim, e aí o Deri agora está pagando o preço da jurisprudência que foi criada em cima do seu próprio caso há mais de 20 anos. Né? Mas, enfim, caso ele seja culpado, nada mais justo. Né? E caso ele não seja culpado, também nada mais justo. Ele prova inocência e, caso seja inocente, que volte a ser ministro. Até porque a gente não quer, enfim, a
gente não quer correr o risco de ter alguém que só nega impostos e que não aprendeu nada, né, com os casos de corrupção anteriores, né, controlando um orçamento gigantesco, que é o que tem o Ministério do Interior, gigantesco e fundamental para o Estado, um dos ministérios mais importantes do ponto de vista socioeconômico do país. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burdi. Manda, Nelsinho! Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que está vivendo este novo momento de fechamento, se resignando. O João que passou várias vezes por lockdown, por quarentena. O João passou por 4, 5 quarentenas, quer dizer, é um recorde mundial. E agora, no momento que todo mundo está em fechamento, o João se sente igual aos outros por causa deste motivo. Campeonato Israelense de Futebol. O Campeonato Israelense de Futebol, com o Maccabi Haifa liderando com 35 pontos. O segundo colocado é o Maccabi Tel Aviv com 27. O Maccabi Tel Aviv, o atual bicampeão. E o Maccabi Haifa, tradicional equipe aqui da cidade de Haifa, do norte do país, não vence um campeonato há 10 anos. É isso aí, o Maccabi Haifa, que ganhou vários campeonatos, não vence exatamente há 10 anos. Quem sabe aí esse ano pode conseguir igualar, lembrando que a Liga Israelense vai até abril, maio, ou seja, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Segue os jogos em turno único, depois os 6 melhores seguem jogando o playoff todos contra todos, só que quem tinha uma vantagem numérica mantém essa vantagem. É uma fórmula meio esdrúxula, mas essa fórmula existe desde o campeonato de 2009-2010. Então o Maccabi Haifa liderando com folga o campeonato, 8 pontos sobre o segundo colocado, e quem sabe 10 anos depois pode beliscar. Demora ainda, tem muita água para rolar. Até pouco tempo atrás o líder era o Maccabi Petah Tikva, mas hoje é o Maccabi Haifa. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão por mais essa mensagem e, é claro, a gente espera aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Podemos ficar por aqui, sim. Beleza, então vamos ficando por aqui. Desejo a você, então, João, mais uma semana de lockdown, mais uma feliz semana de lockdown, que você possa aproveitar bastante esse tempo querido, esse tempo gostoso de ficar em casa, friozinho, inverno, e a gente se vê na semana que vem. Amém. Valeu, grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.